Olá, como vai? Tudo bem? Sou Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho formação teológica e ensino religioso. A pedidos, eu estou fazendo um resumo, uma breve introdução ao Novo Testamento, ao estudo do Novo Testamento, aos Evangelhos e vou dar início às cartas paulinas. Falei sobre Romanos, agora eu vou falar sobre Coríntios. Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, foi endereçada aos crentes, aos cristãos e aos judeus convertidos ao cristianismo da cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, uma cidade comercial, de mais ou menos 600 mil habitantes, e de cultura e fala grega e romana. Um importante centro cultural e religioso e comercial e marítimo, onde as mercadorias vinham de Cencreia, Roma, do mar Mediterrâneo, passava pela via Egnátia, a via Ápia, Bons Portos, Roma, Três Vendas, o Peloponeso, né? A Acrocorinto, a Acaia, que é digamos assim, a capital de Corinto, uma cidade de fala e cultura grega e romana também, e foi escrita provavelmente na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vem de Atenas, na Grécia, né, e teve uma grande oposição com os mestres judaizantes, aqueles que queriam obrigar os cristãos a se converterem no então cristianismo, digamos assim, mas primeiro passar pelo ritual da circuncisão. Eles chamavam de Brit Milá ou Catatone, que era uma mutilação no membro sexual masculino, o fálus masculino. E ele teve por companhia, primeiro, logo no início, um casal chamado Priscila e Áquila, muito importante. Então, no verão de mais ou menos da década de 50, precisamente o ano 53 ou 52, ele vai para Éfeso, e ele fica ali em Corinto 18 meses, com Timóteo, né, e Tito. Ele vai para Troade, na Macedônia. A carta de Paulo aos Coríntios, primeiro, como toda carta neotestamentária, começa com uma breve saudação. Os destinatários, que eram os coríntios, perseguidos pelo Império Romano, de então, pela chamada religio lícita, ou religião lícita, né? Que era o culto ao imperador, o culto aos deuses pagãos, enfim. O culto a Zeus, o pai dos deuses gregos, Capitolino, enfim, culto às divindades pagãs. Então ele escreve de Corinto sobre os sacrifícios aos ídolos pagãos, na Agorá, a praça do mercado, onde as carnes ali que sobravam do templo, do panteão dos deuses gregos e coríntios ou corintianos, era uma cidade extremamente promíscua, cuja a sensualidade, a imoralidade era muito tremenda. Era aí viver ao modo coríntio ou corintiano, as duas formas estão certas, coríntios ou corintianos, era chamado de corintianizomai, viver a moda coríntio, ou ser imoral,
de igual forma aos coríntios ou corintianos. E no capítulo 5, logo ele denuncia, revela, o apóstolo Paulo, sobre a imoralidade, alguém que estava coabitando com a mulher de seu pai, muito possivelmente a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a igreja estava ali fazendo vista grossa. Aí se tem a ideia, o respaldo da exclusão, né, o desligamento dos membros na comunidade ali, visto que ainda não havia eclesia, a igreja alvenaria, a igreja edifício físico, mas já havia ali comunidades cristãs que se reuniam ali, adorando a Deus, a Yahvé ou Javé, o Deus hebreu, às escondidas, porque eles estavam em contexto de perseguição. Ele fala no capítulo 8, né? No capítulo 7 sobre o casamento, no capítulo 8 fala sobre a imoralidade e o sacrifício dos ídolos. Capítulo 15 ele fala sobre o grande capítulo da ressurreição, né? A vitória da morte da vida sobre a morte. Fala sobre a imortalidade da alma, um conceito emprestado da filosofia grega, e a salvação da alma. No capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais, né? Sobre o Espírito Santo, e tem toda uma teologia do Espírito Santo. É uma carta pastoral, é uma carta pessoal, onde o apóstolo Paulo coloca toda a sua característica ali, de servo de Deus, como um homem erudito, e ele fala acerca dos dons espirituais, como ferramentas dadas ou concedidas pelo Espírito Santo, potencializadas na vida da igreja, para a edificação do corpo da igreja. E ele fala também a igreja como um corpo. Ele compara, na carta aos Coríntios, Paulo compara a igreja como um grande corpo, né? Sinérgico, ou seja, o que é isso? Sinergicamente, ambos os membros cooperam, a cabeça coopera com os braços cooperam com a perna, e assim por diante, os órgãos, os tecidos do corpo, assim como a igreja é membro um dos outros, harmonicamente, sinergicamente. Cristo é, como ele chama, né, kefale, ou keipa, né, é o cabeça ou a cabeça da igreja, cujos membros se cooperam mutuamente, harmonicamente. Então fala sobre os dons, fala sobre o casamento, o celibato, sobre o casamento, o noivado, o namoro, fala sobre a relação conjugal, marido e mulher, senhor, servo e escravos, fala sobre a submissão feminina, e no final, né, com a chamada que nós chamamos de a doxologia em Coríntios, a saudação e bênçãos finais. Então está aí, resumidamente, a carta de Paulo aos Coríntios. Sabedores que tem duas cartas, a primeira carta e a segunda carta. Existe uma teoria da teologia neo-ortodoxa e liberal, uma terceira carta que foi perdida, eu acho que é no capítulo 5 ou 6, que fala sobre essa questão da terceira carta do apóstolo Paulo. Na verdade, segundo esses estudiosos de Novo Testamento, o que nós temos, a segunda carta aos Coríntios, na verdade seria a terceira carta endereçada, uma vez que Paulo visita essa igreja, essa comunidade de Corinto, pelo menos 2 vezes. Né? É uma igreja altamente espiritual, mas é uma igreja também que estava tendo divisões na sua membresia.
e muitos estavam ali indo para o tribunal, justiça, processando irmão contra irmão. E ele fala assim: não pude falar a espirituais, mas a carnais, a meninos ou crianças em Cristo. Né? Ele fala também que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas nós que somos salvos é o poder de Deus. Né? E fala também do edifício: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em que? Em relação ao evangelho, né? Que foi plantado, foi regado, foi cultivado e germinou, aumentando assim a chance da proclamação do evangelho. Coríntios é muito forte nesse sentido, ok? Boa noite aí, graça e paz.